Muito bem, então aqui temos um problema que trata, um exercício, aliás, que trata de resolver um problema de otimização. Então vamos imaginar que no ponto A existe uma embarcação. Então, alguém tem que tomar um bote para descer em um ponto em terra, que pode ser o ponto O, e percorrer a pé a distância OC. Então, eu preciso minimizar este tempo de percurso. Então, vamos imaginar que de bote a velocidade do bote seja de 4 km por hora e que a velocidade a pé seja de 5 km por hora. Muito bem, então eu quero determinar a coordenada do ponto O, ou seja, a distância x que vai de B até O, de tal forma que o tempo que esta pessoa vai levar para chegar ao ponto C seja mínimo. Muito bem. Então, aqui tem algumas distâncias. Eu tenho a distância de A para B é de 9 km e a distância de B para C de 15 km. Muito bem. Então, observe que à medida que eu variar a posição do ponto O, é claro que eu vou ter tempos diferentes. Tá certo? Então, se a velocidade é constante, então a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, logo, ΔT, o tempo usado para percorrer a distância, é igual a ΔS sobre V. Perfeito? Imaginando que a velocidade é constante. Então vamos lá. Vamos nomear de ΔT1 o tempo que esta pessoa vai usar para se deslocar no mar. E ΔT2 o tempo que ela vai usar para se deslocar em terra. Muito bem. Então, no mar, a velocidade é 4 km por hora. E, por terra, a velocidade a pé é de 5 km por hora. Portanto, se eu chamar a distância de OB de x, se OB é igual a x, então a distância OA é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 ao quadrado. Perfeito? É a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, o quadrado dos catetos, um cateto é igual a x, o outro cateto é igual a 9, e a hipotenusa é a distância OA, que é este lado do triângulo retângulo. Portanto, a distância OA é igual a x ao quadrado mais 9 ao quadrado. Ao mesmo tempo, a distância OC será igual a 15, que é a distância BC, menos x. Aqui está. A distância OC é igual a 15 menos x. Portanto, o tempo gasto total será igual a ΔT1 mais ΔT2. Vamos ao ΔT1. ΔT1 é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 81 dividido pela velocidade no bote, que é igual a 4.
Lembrando aqui, pessoal, que se a velocidade é ΔS sobre ΔT, ou seja, o espaço percorrido na unidade de tempo, tanto é que ela é medida em quilômetros por hora, certo? Então é ΔS sobre ΔT, passando o ΔT para este lado. Então meu ΔT é igual a ΔS dividido por V. Portanto, meu ΔT1 é o ΔS, que é a distância OA, dividido por 4, que é a velocidade do bote. Muito bem. Então, o meu ΔT2 será igual, novamente, ao ΔS sobre V. Então, meu ΔT2 é 15 menos x dividido pela velocidade que ele vai a pé, que é 5 km por hora. Portanto, o tempo total é igual a ΔT1 raiz quadrada de x ao quadrado mais 81 sobre 4 mais 15 menos x sobre 5. Então, aqui está a expressão do tempo que eu quero minimizar. Lembrando, pessoal, que em um outro vídeo nós explicamos o passo a passo para solução de um problema de otimização. O que era o passo número 1? Lembrando aqui novamente, eu vou identificar a variável que eu quero otimizar. Lembrando que otimizar significa maximizar ou minimizar. Neste caso, eu quero minimizar o tempo que esta pessoa leva para sair da embarcação que está no ponto A e atingir o ponto C. Então, estou em A, estou no mar, certo? Aqui está o mar, e eu vou desembarcar em terra em algum ponto aqui, que neste caso eu simulei como o ponto O, e vou me deslocar a pé de O até C. E eu quero minimizar este tempo. Portanto, passo número 1, eu vou identificar a variável que eu quero otimizar. Que variável é essa? É o tempo. Muito bem. Passo número 2. Eu vou identificar agora o parâmetro de influência. Que é isso, professor? Parâmetro de influência é a variável que governa o tempo. Ou seja, neste caso, o tempo depende da variável x, certo? Se eu desembarco mais próximo de B ou mais afastado de B, eu vario o tempo. Então, eu estou escrevendo uma expressão matemática que depende do tempo. Ou seja, a variável independente é x e a variável dependente é o tempo. Então, o nosso parâmetro de influência nada mais é do que a variável independente que governa este problema. Já identificamos que é a distância x. Passo número 3. Eu vou escrever, passo 3. Vou escrever a relação que existe entre a variável e o parâmetro. Ou seja, em outras palavras, usando a linguagem matemática, então aqui saiu variável, claro que é variável. Usando então uma linguagem matemática, nós diríamos que aqui seria a variável dependente e aqui a variável independente. Já fizemos isso aqui. Ou seja, o tempo total é igual a ΔT1 mais ΔT2.
Ou seja, observe que o tempo saiu em função de x. Certo? Então, número 3. E número 4, passo 4, o último. Agora eu vou determinar os extremos. Vou determinar os extremos do meu problema. Aí passou a ser um problema matemático. Então vamos derivar aí o tempo. T'. Ou seja, eu posso escrever T novamente como sendo 1/4 vezes a raiz quadrada de x² mais 81 mais 1/5 vezes 15 menos x. Então vamos lá, T', o que é? É 1/4, primeira regra de derivação, constante vezes função. É a constante vezes a derivada da função. 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x² mais 81, multiplicado pela derivada de x² mais 81, que é 2x. O 2 vai cancelar aqui. Mais 1/5 vezes a derivada de 15 menos x, que é menos 1. Relembrando então, pessoal, derivada de raiz quadrada de x² mais 81. Lembrando que a raiz quadrada nada mais é do que x² mais 81 elevado a meio. Então eu vou usar a função composta, a R5, quinta regra de derivação, também conhecida como regra da cadeia, juntamente com a regra de derivação da função potência, ou seja, se y é u elevado a n, y' é n vezes u elevado a n menos 1. Portanto, aqui se eu chamar o que tem aqui dentro de u, a derivada de u elevado a meio é meio vezes u elevado a menos meio, só que u é x² mais 81 elevado a menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é a derivada de u, derivada de x² mais 81, que é 2x. O 2 cancela, e aqui x² mais 81 elevado a menos meio nada mais é do que 1 sobre a raiz quadrada de x² mais 81. Lembrando que todo número elevado a um expoente negativo é igual ao seu inverso elevado a expoente positivo. Portanto, x² mais 81 elevado a menos meio é 1 sobre x² mais 81 elevado a meio. E este elevado a meio nada mais é do que a raiz quadrada de x² mais 81. Muito bem, então a derivada T' é igual a x dividido por 4 vezes raiz quadrada de x² mais 81 menos 1 sobre 5. Então, vamos colocar tudo em um denominador só. 20 vezes raiz quadrada de x² mais 81. Então, aqui me sobra 5x menos 4 vezes a raiz quadrada de x² mais 81. x² mais 81 nunca se anula, portanto, o meu mínimo ou o meu máximo vai estar na anulação do numerador, porque x² é sempre positivo. Somado com 81, que é uma constante positiva, nunca vai dar zero. Portanto, lembrando
que a condição necessária vem de t' igual a zero ou t' inexistente. Para que a derivada não exista, o denominador tem que dar zero e nunca dará, pelo motivo que eu expliquei agora. X ao quadrado mais 81 nunca será igual a zero. Portanto, o meu candidato virá de t' igual a zero. E para que esta derivada dê zero, o meu numerador, que é 5x menos 4 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 81, tem que ser igual a zero. Ou seja, 5x tem que ser igual a 4 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 81. Ou seja, 25x ao quadrado é igual a 16 vezes x ao quadrado mais 81. Então vai dar 25x ao quadrado é igual a 16x ao quadrado mais 16 vezes 81. Passando esse 16x ao quadrado para cá, então 25 menos 16, 9x ao quadrado é igual a 16 vezes 81. Tirando a raiz quadrada de 9x2, raiz quadrada de 9x2 é 3x. Raiz quadrada de 16 vezes 81 é 4 vezes 9. Portanto, x é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12 quilômetros, claro. Então, se x é igual a 12 quilômetros, vamos voltar aqui. Vamos ver que o ponto de desembarque x é 12 quilômetros, para 15 faltam 3. Então, este mensageiro, ou esta pessoa que vai desembarcar, tem que desembarcar a 3 quilômetros do ponto C. Então, esta é a minha resposta do meu ponto candidato. Então, aqui está. Eu tenho x igual a 12, implica que o desembarque deve acontecer a 3 quilômetros do ponto C. Mas nós podemos agora verificar o que acontece com essa derivada. Olha só, t' então é 5x t' é igual a 5x menos 4 vezes a raiz quadrada de 81 mais x ao quadrado dividido por 20 vezes a raiz quadrada, 20 vezes a raiz quadrada de 81 mais x ao quadrado. Já vimos que o denominador é sempre positivo e que 5x menos 4 vezes a raiz quadrada de 81 mais x ao quadrado anula-se para x igual a 12. Então vamos ver aqui, vamos simular aqui. A reta 5x e agora menos 20 vezes, menos 4 vezes, desculpe. Então, para x igual a 0, isso dá 81, raiz de 81, 9 vezes 4, 36. Então, eu tenho algo deste tipo aqui. Então, esse lado esquerdo, esta expressão aqui,
que é dada por este gráfico, porque é uma curva crescente, né? Ela está sobre o 5x, portanto, se é 5x menos, então deste lado o sinal desta derivada é negativo e do outro lado é positivo. Portanto, o ponto crítico que primeiro decresce para depois crescer é um ponto de mínimo, confirmando que de fato esse x igual a 12 é um ponto de tempo mínimo, ou seja, para que a distância seja percorrida em tempo mínimo, de fato ele tem que desembarcar a 3 km do ponto C, certo? Lembrando novamente que esta função que eu circulei aqui é crescente. Para x igual a 0, ela vale 36. Então, aqui para mim está claro porque 5x é 0 para x igual a 0. Portanto, se é 5x menos isso daqui, é claro que se a curva essa é maior do que 5x, então à esquerda deste ponto, que é x igual a 12, o sinal da derivada é negativo e à direita é positivo. Portanto, por conta disso, é que eu chego à conclusão que o ponto é um ponto de mínimo, porque primeiro a derivada é negativa e depois é positiva. Então, se você tem alguma dúvida, pode postar nos comentários que eu responderei.